Aqui, bancada do agro entra em alerta com o movimento de Trump. Eu quero ver o que esse povo vai fazer. Porque Trump taxou, mostrei para vocês, inclusive, a deputada federal Jaque Rocha falando sobre isso, que isso pode gerar desemprego no Brasil. O governo Lula, notadamente no Espírito Santo. E Lula está tentando resolver o problema. Enquanto isso, tem deputado, senador, ex-presidente da República, Bolsonaro, Tarcísio, que está lambendo as botas de Donald Tranqueira. Daqui a pouco, Donald Tranqueira vai pôr a sanção em cima do agro que não é pop. Aí eu quero ver esse povo bolsonarista, o que eles vão fazer. Eu não sei se você já percebeu, eu já percebi, que eles deram uma recuadazinha da puxação de saco com Donald Tranqueira. Por quê, André? Porque o bicho vai pegar ainda. E quem tá com medo agora é o agro que não é pop, que puxou saco de Donald Tranqueira, puxou saco de Bolsonaro e que agora, daqui a pouco, vão ser taxados e vão se lascar. E eu quero ver isso com um bonezinho desse, com Donald Trump. Pode esperar, o que eu acho? Ai, meu pai, o que eu acho, meu Deus do céu? Oh, meu pai. Enquanto isso, efeito Lula. Inflação tem recuo recorde em janeiro e preços dos alimentos devem começar a cair. O IPCA, a inflação foi de 0,16% em janeiro, o menor índice para o mês de janeiro desde a implantação do Plano Real. Desde o Real, a menor taxa de inflação que já houve na história do Brasil, desde o Real. Ai, mas os alimentos pequenos sei o quê? Esqueceu da fila do osso? Você tá esquecido ultimamente, hein? Você esqueceu da fila do osso? Foi? A Benedita da Silva vai lembrar. Benedita da Silva falou bonito ontem, viu, gente? Ô, Benedita! Olha a Benedita aqui, Santa Benedita, foi pra cima com tudo. O que eu acho? Eu acho a pouco vai se lascar, galera. Olha aqui. Manifestar-me aqui com o que disse anteriormente um deputado dessa casa, de que o presidente Lula tem mandado a população ficar com fome, não comprar alimento. Isso é um fake news daqueles, porque todos nós compramos aonde é mais barato. Foi isso que o presidente disse. Mas se querem deturpar, que deturpem, porque não tem uma proposta para combater a fome e a miséria nesse país. Não tiveram proposta para que tivesse empregabilidade para os trabalhadores e trabalhadoras, para que eles pudessem trabalhar e ter a sua cesta básica garantida. Não deram àqueles que precisam e necessitam de recursos para sobreviverem neste país, não deram no governo anterior e agora querem cobrar desse governo como se eles não tivessem feito o que fizeram. Então, é preciso que a gente dê um basta, porque são mentirosos e deturpam as palavras da boca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comprova a cada dia mais de que ele discute, debate e a população entende perfeitamente o que ele disse. Compra, tá caro, eu não compro, eu vou comprar numa outra loja que é mais barato. Então, parem com esses fake news, parem com esses discursos rasteiros. Presidente Lula, para concluir, senhor presidente, porque o presidente Lula tem usado de transparência, ele tem atendido e beneficiado a base da pirâmide social, dos pobres e miseráveis desse país, que voltou para o mapa da fome e não foi no governo do Lula. No governo do Lula, 26 milhões já saíram da fome e da miséria desse país. Obrigada, senhor. Verdade seja dita. Enquanto o governo Lula está tentando resolver os problemas, os bolsonaristas mentem e estão desesperados, viu, gente? Mostrei notadamente na live de 8h30. Estão desesperados. E o Reimold, o deputado federal aqui, também falou
em relação a essa questão do alimentos que a gente tem que ponderar e colocar na pauta do dia. Por quê? Porque os bolsonaristas estão perturbadíssimos e mente demais. E a fila do osso? Você foi para a fila do osso? Não, né? Pois é, muita gente foi durante o governo Bolsonaro. Veja como é óbvio a sabedoria popular. A extrema-direita sabe disso, mas quer calar o povo. Volto a dizer, a extrema-direita sabe disso, mas quer calar o povo. No afã de lacrar e tentar ridicularizar o presidente Lula, a extrema-direita nega aos cidadãos o direito histórico de boicotar e enfrentar os preços abusivos dos mercados, produtos e marcas. Debocham por desconhecer que o boicote é uma arma direta, poderosa e eficaz ao alcance do povo para enfrentar o abuso do poder econômico. É a força do povo contra a especulação. Tá caro? Não compra. Tá caro? Troca de marca. Tá caro? Muda de mercado. Em países europeus e nos Estados Unidos, esta é uma reação habitual à alta de preços ou à prática abusiva de uma empresa. No Brasil, é menos comum, mas temos viva a lembrança do movimento histórico dos anos 70, quando as donas de casa das periferias de São Paulo, reunidas dentro das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, foram às ruas contra a caristia. Essas mulheres lançaram um movimento de boicote que tomou o país e conseguiu baixar o preço da carne, por exemplo. Só os que querem calar o povo, os que querem inibir o povo, são incapazes de entender esta força. Só quem nunca participou das lutas populares, só quem nunca esteve ao lado do povo, debocha da força do povo brasileiro. Depois, presidente, eu queria tocar um outro tema, que é o tema do pé de meia. Quero dizer para vocês, para quem está nos assistindo, a extrema-direita está tentando forçar o TCU, e quero, presidente, pedir o senhor mais 30 segundos, a extrema-direita está querendo forçar o TCU a brecar o pé de meia, a tirar o direito de 4 milhões de estudantes de receber o pé de meia. Foram até se reunir hoje no TCU. Mas nós estivemos também lá, defendendo o pé de meia, porque é a garantia, presidente, me dá mais 30 segundos, porque é a garantia de nós dizermos aos nossos estudantes brasileiros, olha, vocês têm direito a sonhar, vocês têm direito a permanecer na escola, e volto aqui a dizer, você que está nos assistindo pela TV Câmara, saibam, a extrema-direita está querendo tirar o direito dos estudantes brasileiros do ensino médio. Mas nós, do campo democrático popular, estamos lutando. E o governo já disse, esse ano a gente vai pelo fundo, mas no ano que vem vai estar na lei orçamentária anual. Viva a educação, viva o pé de meia e abaixo a extrema-direita e seus... Olha, eu vou falar para vocês, esse povo tenta sabotar o governo de tudo quanto é jeito, e não interessa se o povo que vai ficar abandonado e largado, eles tentam destruir tudo que o governo Lula está tentando fazer. O Pé de Meia é um programa que dá uma bolsa para adolescentes, para jovens, para adultos concluírem o segundo grau, né, o ensino médio, para não abandonar os estudos, porque muitas vezes a pessoa não tem o que comer em casa e tem que trabalhar. Aí o governo criou esse Pé de Meia, junto com a deputada Tabata Amaral, não é? Criou esse programa para dar uma bolsa para as pessoas pobres, carentes, conseguirem fazer o ensino médio. Aí a classe elite, a extrema-direita, fica nervosa demais. Por quê, André? Porque não quer o povo estudado. A extrema-direita quer o povo bobo, o povo manipulado. Não quer um povo estudado, um povo conscientizado, quer um povo alienado. Então, por isso que eles ficam tão nervosos com essa situação. Aí eles pegaram e acionaram o TCU. Aí o TCU mandou bloquear 4 bilhões do Pé de Meia. Mas por uma questão de interpretação da lei. Eu estudei a situação, tem a lei de 2009 que autoriza usar o fundo e tem a lei de janeiro de 2024 que autoriza toda essa situação.
Só que por uma questão de interpretação do TCU, bloqueou. E o governo disse que vai continuar o PED-MEI de qualquer jeito. E nesse ano foi pelo fundo e ano que vem vai entrar no orçamento. Aí eles ficam muito nervosos. Aí o deputado Pedro, que foi o relator do PED-MEI, esteve junto com o Nardes, bolsonarista, que fez o relatório para acabar com o PED-MEI em apertada síntese. Esteve com ele, junto ali com representantes do governo, para solucionar essa situação. E já vou deixar muito claro, o extrema-direita, vocês vão perder de novo. O PED-MEI vai continuar. Vocês não vão conseguir sabotar esse programa tão importante para as pessoas mais pobres, não. Não vão mesmo. Estivemos hoje com o ministro do TCU, Augusto Nardes, para discutir e debater no mérito e na técnica o programa PED-MEI. E discutimos e chegamos a duas grandes conclusões. A primeira, no mérito. O próprio ministro reconheceu o mérito desse programa, que está mudando a vida de 3.900.000 jovens do Brasil. E na perspectiva técnica, buscar e construir um acordo junto com o governo para compor no orçamento do próximo ano o programa PED-MEI, além das transferências de fundo a fundo. Mas o que chama atenção, deputado Ayrton Faleiro, que antes de nós chegarmos em 18 deputados e senadora, os deputados da extrema-direita foram lá convencer o ministro para não aceitar a continuidade do programa PED-MEI. Jovens brasileiros, 3 milhões de jovens com as suas famílias, a extrema-direita quer acabar com o programa PED-MEI, que permite R$200 por mês em forma de bolsa de estudo, mais R$1.000 em poupança em cada aprovação no ensino médio, que permitiu, no primeiro ano do PED-MEI, em 14 estados da federação, 100% dos jovens que concluíram o ensino médio fizeram o Enem sonhando chegar à universidade. Quando o presidente Lula dá uma oportunidade a 3.900.000 jovens manter-se na escola, se distanciar do narcotráfico e do crime organizado, que a extrema-direita quer deixar os jovens lá, e permitir aprovar, e aprovando, tem uma poupança para começar vida nova ou para acessar até a universidade. É muito estranho ver a extrema-direita aqui fazer discurso e lá na prática, nos bastidores, tentar desconstruir, destruir e deslegitimar um programa fundamental para milhões de famílias de brasileiros e quase 4 milhões de jovens, e destes, 60 mil jovens catarinenses. Concluo, senhor presidente, só como... Senhor presidente, concluo dizendo, tive a honra de ser o relator desta lei. Tive a honra de ser o relator das bolsas de estudo do ensino médio, do chamado PED-MEI. Mas a extrema-direita será derrotada, porque o povo brasileiro quer ver seus filhos estudando, fazendo ensino médio, melhorando o salário, aumentando a produtividade e o PIB no país com muita esperança. Aí esse fica doido mesmo, né? Aí esse povo fica doido. De um lado, o PGR está quase enquadrando o Bolsonaro. Do outro lado, não vai ter anistia. Do outro lado, Lula ainda traz respostas, eles tentam sabotar o governo Lula e não conseguem derrubar Lula nem os programas sociais. Aí fica desesperado mesmo. Olha aqui. Nova pesquisa. Lula venceria todos na disputa presidencial, mesmo com aprovação em queda, diz Atla. Isso é porque eles falam que Lula está no pior momento dele. E mesmo Lula, no pior momento dele, ganhava de todo mundo. Se a eleição fosse hoje, imagine no melhor momento.
Se brincar, vai ganhar no primeiro turno em 2026. Por que você fala? Pega o código. A direita com a extrema-direita tá rachada de tudo quanto é jeito. É um querendo aparecer mais do que o outro, é um querendo ser o candidato em cima do outro e tão rachado. Se brincar, se Lula conseguir fazer e conseguir implementar tudo que ele está querendo fazer, notadamente para a sua concretude, e no ano que vem, Lula, se brincar, ganha no primeiro turno. Não estou brincando com vocês, não. Porque a direita, com a extrema-direita, está totalmente rachada. Bolsonaro não agrega a direita, Bolsonaro racha a direita de tudo quanto é jeito. E Bolsonaro não está nem aí por fazer isso, porque ele quer se livrar da cadeia. Só que não vai. Enquanto isso, Lula está subindo nas pesquisas. Aí, de um outro lado, tem uns bolsonaristas que antes eles diziam que era combatia a corrupção. E agora eles querem derrubar a lei da ficha limpa. Eu não estou entendendo mais nada, não, hein? Alguém pode me explicar isso? O que é isso? É hipocrisia? É sem vergonhice? O que é isso, pelo amor de Deus? Eu não entendo. Às vezes eu fico sem entender umas coisas, que eu fico pensando assim, gente, como assim? Vamos ver Jandira Fegali falando um tico-tico? Vamos ver aqui. Coisas nesse plenário que dá vontade de responder a tudo, mas é impossível em 3 minutos. Então eu vou focar em algo que me levou a essa inscrição, que é exatamente o que retorna à pauta a partir da questão do 8 de janeiro. Mas antes até de falar do 8 de janeiro, eu quero só lembrar aqui que hoje saiu uma nova pesquisa e que o presidente Lula ganha de todos os adversários em qualquer cenário em 2026. É a segunda pesquisa que sai dizendo isso, e é bom que os apressados que querem estimular golpes, parar o presidente Lula, se atentem para esse tipo de informação. Mas na questão do 8 de janeiro, presidente, é bom que a gente aqui relembre que houve uma CPMI desse Congresso Nacional que fez um relatório de 1.100 páginas, aprovado por ampla maioria na CPMI. E não foi uma pesquisa e que o presidente Lula ganha de todos os adversários em qualquer cenário em 2026. É a segunda pesquisa que sai dizendo isso, e é bom que os apressados que querem estimular golpes, parar o presidente Lula, se atentem para esse tipo de informação. Mas na questão do 8 de janeiro, presidente, é bom que a gente aqui relembre que houve uma CPMI desse Congresso Nacional que fez um relatório de 1.100 páginas, aprovado por ampla maioria na CPMI. E não foi uma CPMI pedida por nós, mas ele teve um relatório muito claro, mostrando que a tentativa de golpe do 8 de janeiro não foi só o 8 de janeiro, foi um processo construído a partir de setembro de 2021 e que tinha líder. E nós apontamos naquele relatório aprovado na CPMI que o líder era Jair Bolsonaro. E com ele, a sua trupe de generais de alta patente e algumas figuras envolvidas no mundo empresarial, inclusive um hacker. E com a participação de alguns deputados também. A Polícia Federal chega à mesma conclusão depois de 2 anos de investigação e diz: o líder principal da tentativa de golpe foi Jair Bolsonaro. E agora a PGR está para apresentar sua denúncia, que eu espero e tenho a convicção de que irá no mesmo caminho. Então é importante que quem aqui duvide de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, que leiam esses documentos, aprofundem os seus estudos, conheçam os dados, tenham as informações, que o 8 de janeiro foi construído desde que se começou a questionar a urna eletrônica, desde que Bolsonaro foi transformado em inelegível por ter usado o poder do Estado, poder econômico, os instrumentos oficiais, para divulgar internacionalmente a possível fraude na eleição brasileira. Desde que ele tem, inclusive, vários processos. Bolsonaro está sendo indiciado também por corrupção. Vamos repetir a palavra corrupção nas joias, corrupção na vacina e mais outros 22 processos. Então, quem ainda duvida que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, que leiam esses documentos, que atentem para um processo de construção golpista no Brasil e não fiquem aqui com hipocrisia, que, aliás, continuam tentando dar golpes, a exemplo da referência maior de uma ditadura que se instalou nos Estados Unidos a partir de Donald Trump.
E quero dizer, inclusive, ao presidente da Câmara, que eu respeito e admiro, que ele, que fez um discurso aqui realçando Ulisses Guimarães, colocando a voz de Ulisses aqui, que tem nojo à ditadura, que ele, como presidente da Câmara, também se aproxime desses documentos para afirmar em alto e bom som que não só foi tentativa de golpe, como tinha líder, como esses todos têm que ser punidos e responsabilizados. Obrigada, presidente. Jandira, cuidado com o Mota, viu? Mas o Mota já levou uma taca ontem dessa galera de extrema-direita, que eu acho que ele vai dar uma acordada. Gente, a cretinice, ela é grande demais. E tudo em nome de Deus, pátria, família e patifaria. Olha o que a Damares Alves fez e ela foi condenada agora. Vai ter que pagar 7 mil de indenização para uma professora. Olha o que a Damares Alves fez. Damares é condenada a pagar danos morais à professora por falsa ameaça contra Michele. O que a Damares Alves fez? Isso o que está no processo. E ela foi condenada a pagar uma indenização por danos morais para a professora de 7 mil reais. Tá pouco, mas enfim. O que ocorre? Damares Alves, segundo que está lá, manipulou um vídeo, o vídeo dessa professora, que é de esquerda, manipulou esse vídeo com inteligência artificial, com edição, colocando que a professora estava ameaçando de morte Michele. E correu e postou nas redes sociais dela, Damares Alves, senadora da República. Pegou e postou nas redes sociais dela. Olha aqui, Michele Bolsonaro ameaçada por esses extremistas de esquerda. Ai, meu Deus, justiça. O que está lá é que ela manipulou e fez essa situação. E agora foi condenada na esfera civil. Será que a imunidade parlamentar também permite isso aqui? Porque ela tem que ser condenada na esfera criminal da Damares Alves, onde já se viu uma situação dessa, uma pessoa pegar um vídeo seu, manipular o vídeo para colocar coisas que você não falou, coisas que você não disse, principalmente você ameaçando uma pessoa de morte. Pois a Damares Alves fez isso, a senadora da República, a santinha do pau oco de Deus, pátria, família e patifaria. Aí também eu não posso esquecer, né, Damares? Washington não, o Wellington, que hoje está preso na Papuda. Ele e os outros dois lá que colocaram a bomba para ser explodida no dia 24 de dezembro de 2022 no aeroporto de Brasília. O Wellington, que está preso na Papuda, estava foragido e foi pego lá na fronteira com o Paraguai. Paraguai pegou ele, jogou ele do outro lado e falou: isso aqui é de vocês, esse mala. E jogou ele todo sujo de terra e tudo. Tem vídeo, tem tudo disso. O Wellington era assessor de Damares Alves, foi assessor de Damares Alves, envolvido no planejamento de explodir o aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022. E detalhe, Jandira Fegali, que acabou de falar, ela é uma da que está sentada junto com Pedro Vaca, explicando o que foi o 8 de janeiro. Eles devem estar mostrando os vídeos da tentativa de soltar o índio Sererê, onde eles incendiaram o ônibus, incendiaram o carro, tentaram derrubar um ônibus lá da ponte em Brasília, atacando a Polícia Federal. Eles devem estar mostrando agora o que foi o dia 8 de janeiro. Eles devem estar mostrando, inclusive, o tio França, que no final do ano passado tentou explodir uma bomba no Supremo Tribunal Federal, e mostrando o que foi o 8 de janeiro. Porque ontem os deputados estavam lá chorando. Gustavo Gaia chorou, literalmente, pedindo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, Pedro Vaca. Carla Zambelli estava lá, com cara de Madalena arrependida. E para piorar tudo agora, os paladinos da justiça, da moralidade, de anticorrupção, querem acabar, na verdade, com a lei da ficha limpa, que é uma lei de combate a corrupto. Agora querem acabar para ver se consegue trazer elegibilidade para Bolsonaro.
Uai, mas não tô entendendo vocês, não. É bandido bom, não é bandido morto? O que tá acontecendo com vocês? Ah, é porque vocês são bandidos? Ah, tá, entendi. Que não é uma lei criminal, é uma lei da boa política, que estabelece critérios para um cidadão, uma cidadã ser elegível ou não. E foi uma decisão muito boa também, em 2010, uma alteração para melhor dessa lei das inelegibilidades, a conhecida e sovada ficha limpa. É curioso, quem é atingido por ela, que determina que em determinados crimes fortes, pesados, uma decisão colegiada e não de um juiz apenas, pode levar essa pessoa a não ser elegível por 8 anos, o que é muito correto, mas essa lei ela é atacada por quem é atingido por ela. A votação, me lembro bem, estava aqui, o presidente Hugo Mota só chegou no ano seguinte, em 2010, teve 288 votos a favor e apenas um contrário, por engano, o deputado depois esclareceu. Portanto, uma unanimidade real. E ela tem uma origem muito saudável, da qual quase sempre andamos aqui no parlamento muito afastados, que é a assinatura, a iniciativa popular de lei, que conseguiu a manifestação consciente com o título de eleitor, identificação, de nada menos que 1.600.000 pessoas no Brasil. Lembro bem, carrinhos de mercado lotados daqueles abaixo-assinados. Portanto, uma lei de origem saudável e que contribui, ainda que de forma insuficiente, para que a gente tenha ética na política, transparência e estabeleça que postular um honroso mandato parlamentar de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, ou prefeito, governador, presidente da República, deriva da elegibilidade, de atender critérios e vida pregressa e nunca ter entrado em falcatrua comprovada e punida pelo colegiado de uma justiça. Portanto, viva a lei da ficha limpa, a lei das inelegibilidades e a melhor qualificação, o eleitor, a eleitora consciente, olhando o histórico do candidato e da candidata e votando de acordo, não com o seu bem particular, o seu interesse paroquial, mas o interesse público. Temos que lutar por isso. Não a essa morte da ficha limpa que está sendo tramada novamente nessa casa. Estão tentando salvar, né? Bolsonaro de tudo quanto é jeito. Anistia no campo criminal e inelegibilidade no campo eleitoral. Passando pano para bandido mesmo? Toda a vida foi patifaria, nunca foi Deus, pátria, família e liberdade. Sempre foi patifaria e muito dinheiro no bolso. Bandido bom é bandido da extrema-direita, é isso? Lindenberg Farias falou agora há pouco, no evento, no plenário, no Congresso Nacional, de comemoração dos 45 anos do PT. E a fala dele é necessária. Lindenberg Farias falou agora no plenário do Supremo não, da Câmara de Deputados Federais. Não posso deixar de citar nessa nossa bancada, patrus, combativa, a presença de figuras como Rui Falcão, Benedita da Silva, Arlindo Chinaglia. Quando a gente vê os 45 anos, olha lá atrás, aqui os fundadores, existem vários fundadores do PT aqui, naquele evento do Colégio Sion. O primeiro a assinar a ficha de filiação do partido foi Apolônio de Carvalho, conhecido como herói das três pátrias. Lutou na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo.
lutou na França na resistência contra o nazismo. Quando a gente olha essa bancada parlamentar, a primeira bancada de 82, a segunda, com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, Florestan Fernandes, Genuíno, Olívio Dutra. Eu lembro da primeira campanha, Guimarães, do Lula em 89. Sem sombra de dúvida, os mais velhos lembram da emoção, do estouro que foi aquele processo de mobilização popular em torno da campanha do Lula. Depois a vitória em 2002, todas as conquistas, a mudança da vida do povo trabalhador. Eu, num desses momentos, Arlindo Chinaglia, era senador, Dilma era presidente da República. Eu fui numa formatura de jovens estudantes de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu vendo aquela formatura, confesso a todos que me emocionei, porque de uma turma de 100 jovens, 40 jovens que estavam se formando eram jovens negros que não entravam nas universidades antes dos nossos governos. Mas aí veio tudo que a gente enfrentou, momento difícil. O Darcy Ribeiro sempre dizia: nós temos uma elite inculta, antinacional e antidemocrática. A história do Brasil se repete sempre quando temos governos populares tentam dar golpes. Fizeram isso contra Getúlio, depois dele fundar a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES. Fizeram isso contra João Goulart, quando João Goulart dobrou o salário mínimo em 1964, no dia 1º de maio. E vieram contra a gente. Eu era senador quando a gente enfrentou aquela farsa daquele golpe contra uma mulher honesta como Dilma Rousseff. Eu peço aqui uma salva de palmas a essa grande guerreira Dilma Vana Rousseff. Deram golpe contra Dilma, a gente resistiu, foi para as ruas, dissemos é golpe. Temer, onde andava, era chamado de golpista. Mas eles seguiram e prenderam Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava em São Paulo, no dia que aquele canalha do Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. Era uma sexta-feira. Fomos a São Bernardo do Campo. Passamos 2 dias acampados com Lula, num processo de mobilização memorável. O Lula, no domingo, faz aquele discurso histórico e diz que vai se entregar porque é inocente. Naquele momento, pessoal, teve o PT, alugou um avião. Eu era o líder no Senado, estava o Márcio Macedo, a presidente Gleice. Nós fomos a Curitiba, porque a gente queria ver a chegada do Lula na sede da Polícia Federal. Ô, Veras, dá um descanso dessa campainha. Na sede da Polícia Federal. E sabe o que aconteceu? No meio do caminho, a nossa comitiva, uma van, ficou parada, Patrus, porque tinha uma manifestação desses golpistas, comemorando. E nós ficamos presos ali. E foi de dentro dessa van que a gente viu o que a gente viu o helicóptero do Lula pousando na sede da Polícia Federal. Naquele momento eles diziam: acabou o Lula, acabou o PT. O ano era 1998. O que aconteceu? Em 2022, nós elegemos Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República.
o que houve no meio de tudo isso. E é isso que eu queria falar aqui. Houve uma militância corajosa que não se acovardou, porque o clima, Jaque, era de perseguição em cada lugar. Era uma campanha macartista. Eu ia para o interior e as pessoas diziam: eu não posso usar a estrela do PT. Mas essa militância se agigantou, disse que era golpe, que a prisão era ilegal, e nós vencemos. Eu quero, para concluir, Veras, só falar que esse momento é um momento muito desafiante e nós temos uma grande responsabilidade de lutar nas ruas e nas redes e defender o presidente Lula. Ele entra presidente com a situação complexa, o Banco Central sabotando. Dia 8 de janeiro, nós estávamos aqui em Brasília. Eu vou ter que concluir, pessoal, é mais um minuto aqui. Porque dia 8 de janeiro, a gente viveu aquilo. Ao contrário de uns que querem anistia, a gente sabe que aquele golpe era um golpe profundo. Tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Esse ano, 2025, é o ano da prisão de Bolsonaro e dos generais que tramaram e urdiram aquele golpe. Porque se não for preso, a gente viu, os que mataram Rubens Paiva não foram presos. A gente quer agora justiça de verdade para que não se repita. Pessoal, nosso Lula está batalhando, tem resultado. Nós temos que fazer essa batalha nas ruas do Brasil para, em 2026, eleger novamente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente novamente da República. Olê, 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 olá, Lula, Lula, e pode chorar, meu querido e minha querida. 2026 é Lula na cabeça e Bolsonaro na papuda. Toca no like e bota. 2026 é Lula na cabeça e Bolsonaro na papuda. Chora, gadaiada! Pode chorar, não tem problema não, pode chorar. Porque já estão desesperados, né? Chorar, já estão chorando desde 2022, quando perdeu as eleições, a reeleição, não foi? Foi. Então, já que é para chorar, pode chorar, não tem problema, porque eu vejo aqui uns chorão aqui que estão chorando com tudo. Pode chorar. Escreve aí. 2026, Lula na cabeça e Bolsonaro na papuda. Chora, gadaiada. Muito obrigada, meu querido e minha querida, pela sua participação, pelo seu comentário, pelo seu like, pela sua sapiência e pela sua resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. E não se esqueça, quarta-feira que vem, Pastor Henrique Vieira, ao vivo aqui comigo, sendo entrevistado. Eita, eita, eita! É nós. Aqui não, jacaré. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Cuida. Tchau, tchau. Fui, daqui a pouco eu volto. Beijo.